Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, me escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, vocês que aqui estão, como também vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Hoje nós nos lembramos de São Jerônimo. São Jerônimo foi o responsável pela tradução da Bíblia do grego para o latim vulgar. Seria como, com as devidas mudanças, ele escreveu a Sagrada Escritura num português mais acessível, mais popular, nas devidas proporções. Seria como se nós pegássemos hoje a Bíblia escrita em hebraico e traduzíssemos para o português. É o que hoje nós temos. Ele foi um homem de extrema importância para isso. E esse trabalho foi muito importante por uma coisa, porque ouvia-se falar muito do que a Escritura poderia dizer. Mas com o tempo as pessoas não entendiam mais o grego. E era preciso entender o que a Escritura diz para saber o que isso significa na vida dos cristãos pela tradição e em que isso implica na vida da gente hoje. De tal maneira que aquilo que são trevas, aquilo que são desafios, mas aquilo que também é alegria, seja reconhecido por todos nós como um caminho vivido não isoladamente, não sozinhos, mas com alguém que insiste em caminhar conosco. A Sagrada Escritura vem atestar a seguinte realidade: desde sempre, Deus estabelece uma relação conosco aonde Ele quer nos salvar. Mas o que é a salvação? É somente uma experiência que acontece após a morte? Ou é algo que no presente, no agora, entendendo o que Ele diz, entendendo a sua companhia, que não significa simplesmente estar conosco quando tudo está bom, ver o que Ele realizou no passado e estar atento, Ele ainda continua a realizar conosco uma nova história. É um pouco do que ouvimos na literatura bíblica, em especial no livro de Jó. Jó, todos nós conhecemos a história, é aquele que comeu o pão que o diabo amassou com o rabo. Jó é a imagem do homem que, ainda que fiel, tenha a realidade simples: por que sofro? Sou justo, cumpro os mandamentos, sigo a Escritura, sou devoto, mas sofro. Como é isso? E Jó também é a expressão daquele que
vivendo tudo isso, chega um determinado momento, fala, mas, desculpem, eu falei essa expressão outro dia, a Yara até pulou. Você não lembra, não? A palavra significa ausência de graça. Quer dizer, mas que falta de graça, aí a gente expressa de uma maneira assim, muita gente não gosta dessa, mas que desgraça, falta de graça. Ele rasga o seu peito e fala, amaldiçoado é o meu dia de nascimento, tudo que tenho é tristeza, essa vida é somente sofrimento. Entretanto, nós chegamos no capítulo 38 e também no capítulo 40, onde, no frigir dos ovos, ele se encontra com aquele que foi sua companhia ao longo de todos os tormentos e todos os sofrimentos, e interpelado pelo seu Senhor, ele só pode dizer uma coisa, fui precipitado. Porque o sofrimento parece que é grande, sentimos-nos sozinhos, mas entretanto, eu fui precipitado porque na hora que eu agora entendo, só podia ser o Senhor que estava comigo, e o Senhor que caminha comigo me chama todos os dias a estar atento ao que eu preciso ser e fazer. Eu fui precipitado. Diante de tudo que percebi da criação, diante de tudo que percebi do sofrimento, diante de tudo que percebi da maldade, mas também da riqueza humana, diante de tudo que eu toquei, o que eu posso dizer senão, eu não sei o que falar. Se olharmos bem para a vida, para a nossa história, saberemos o que isso significa. Porque há momentos de profunda angústia em que nós queremos maldizer a todos e a tudo. Somos intragáveis, indigestos, insuportáveis. Mas há também os momentos onde nós reconhecemos o tamanho da grandeza de participar da vida. E daí então, só há um lugar muito importante que precisamos revisitar. É aquele lugar no qual, como Jó, percebemos, por mais conhecimento que eu tenha, por mais força que eu tenha, ou por maior que seja as dificuldades da história, no fundo, a vida na sua grande riqueza não pode ser abarcada somente pelo meu sentimento, pela minha alegria ou pela minha tristeza. É importante estar atento para saber que aquele que conduz os nossos corações e que nos conhece desde o mais profundo, ele quer continuar conosco a construir uma história. E aí, para trazer para uma imagem bem simples, se nós ficarmos simplesmente na hora em que a gente está nervoso, com raiva, nós rompemos laços importantes com pessoas. Imaginem se um homem casado for medir a sua permanência com sua esposa por um acesso de raiva. Ou, no nosso caso, como padres, em um determinado momento, se nós resolvermos estourar simplesmente porque as coisas estão difíceis, fazemos estragos. Ou, quem sabe, uma mulher nos dias mais difíceis do seu mês, por estar daquele estado de quero matar 3 e me traga mais um, quando nessa circunstância ela simplesmente deixa-se levar pelos seus sentimentos e tem o ímpeto de agredir filhos, brigar com maridos, vizinhos ou por aí vai. Saber reconhecer que, na verdade, nenhuma dessas coisas pode ser maior do que a nossa esperança ou a nossa convicção de que Ele continua a caminhar conosco. A Escritura tem a maestria de nos ajudar a lembrar disso. Quando traz, por exemplo, a imagem de Jó, ou quando nos traz aqui a imagem do que é dito pelo Senhor aos seus discípulos, que somos nós, no capítulo 10, versículos 13 a 16. Ao dizer, ai de ti, Corazim e Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. O porquê?
Os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, em 72, são enviados aos lugares aonde Ele próprio deveria ir. Aonde Ele próprio deveria ir. E há uma dimensão importante da Escritura, não da Escritura, mas da Palavra de Deus, que nós somos muito negligentes. Primeiro, a Escritura traduzida, a Escritura na sua raiz, no seu original, ela nos instrui. A tradição e a vivência da fé cristã como comunidade nos ajuda a entender o que a Escritura nos diz ainda hoje. Entretanto, aonde essa palavra se tornará viva, transformadora e eficaz? Não é no texto bíblico, porque o texto bíblico fechado dentro de nossas casas não tem força alguma. E também não é simplesmente em repetir alguns gestos e palavras ou ações que nós vemos como importantes nos nossos ritos, e são. Não é somente isso. É a junção dessas duas coisas naquilo que nós somos ao longo de todo o dia. No sofrimento, na alegria, na beleza, mas também no feio. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Por quê? Porque rejeitaram um ponto importante da manifestação da palavra, que é todos aqueles que se compreendem como enviados de nosso Senhor Jesus Cristo para fazer com que aquilo que Ele disse no passado, no seu desejo de salvar, aquilo que a igreja nos instrui na sua tradição e colocar em prática no cotidiano, por uma prática simples. Somente hoje eu posso apresentar o meu Senhor aos outros. Somente hoje que eu posso ser o rosto ou a palavra que deixa de ser um discurso para ser uma prática. Somente hoje eu posso ajudar os outros a se encontrarem com aquele que, no passado, desejou estar com a humanidade. No presente, insiste em estar conosco. E no futuro, deseja permanecer conosco. E o que é salvação? Se não estar com o nosso Deus. Mas estar não é ocupar um lugar. Como, por exemplo, podemos ter pessoas que são casadas aqui e não estão com sua cara metade. Mas estar com alguém não é ocupar o mesmo lugar. É o vínculo estabelecido, é a importância que essa pessoa tem, é o compromisso que tenho com ela, o que nós fazemos juntos. Do mesmo modo, o ser padre é mais do que estar num lugar. Da mesma maneira, ser mãe não é ter somente o filho perto. Yara é mãe de 3 e vó de 2. Ela não tem as crianças ou os filhos próximos, a não ser que o Daniel está aí hoje. Mas aonde quer que ela esteja, esse vínculo e essa importância do que eles significam está com eles. Isso Jerônimo entendeu muito bem, porque estando no deserto, ele procurou manter a Escritura viva e traduzi-la para que outros entendam isso. Escutar o nosso Deus, perceber o que Ele faz conosco e insistir todos os dias para manter esse vínculo, ajudando outros a se encontrarem com Ele. Ser o rosto dEle, ser a presença dEle. Agora, é claro, obviamente, não precisamos ser inocentes, que é uma das coisas que justamente indica que o Evangelho de Lucas existirão aqueles que não quererão receber, acolher. Mas, entretanto, fundamental é saber se nós estamos cumprindo o nosso papel, se nós estamos fazendo a nossa parte. Se
Se nós entendemos isso, aquele que nos sonda, aquele que caminha conosco e insiste desde sempre em manifestar o seu rosto, poderá ser conhecido naquilo que nós somos, no que vivemos. Não só no que falamos, no que vivemos. E como a vida só pode ser vivida hoje, a única opção que temos é fazer do hoje um espaço pleno da manifestação da palavra que é de Deus, que busca a salvação, e a salvação é estar com Ele, num vínculo profundo que ultrapassa um lugar. Peçamos ao Senhor nosso Deus que possamos então crescer nessa consciência e fazer cada vez mais o que nos cabe: escutar, discernir e viver. De pé, confiantes, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será